Olá, hoje no Mundo Político a agenda da oposição em Minas. O grupo comemorou recentemente a derrubada de alguns vetos do governador Romeu Zema ao PPAG e mudanças em um projeto que evitaram a extinção da Fundação Caio Martins. E agora, como fica o debate sobre reajustes ao funcionalismo e o pedido do Executivo de adesão ao regime de recuperação fiscal com a União? O que será priorizado nas próximas semanas? Eu converso com o deputado estadual, Dr. Jean Freire, do PT, líder da minoria na Assembleia. Dr. Jean, é um prazer recebê-lo novamente no Mundo Político. Seja bem-vindo. Olá, Marcos. Satisfação imensa minha estar aqui dialogando com você. Um grande abraço a cada mineiro, a cada mineira. Deputado Dr. Jean, a discussão sobre a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que estava travada na casa desde a legislatura passada, está para ser retomada. Um pedido de desarquivamento pelo governador Romeu Zema já foi protocolado na Assembleia após o destravamento da pauta, ainda não foi lido em plenário, mas o assunto já está aí. Líderes da base têm dito em entrevistas que a tramitação não será rápida e demandará muitos debates. Qual será a linha de atuação da oposição nesse tema? Ô Marco, a nossa linha será a de sempre, dialogar para o melhor para Minas Gerais, né? Antes de pedir o desarquivamento, chegou a essa casa um projeto de lei de autoria do governador, que é o plano de reestruturação do ajuste fiscal, né? Que é um pré-requisito para essa adesão, e logo depois pede o desarquivamento, né? Então, nós estamos sim fazendo obstrução, fizemos na Comissão de Justiça, permanecemos, porque até agora o governo só mandou para essa casa um projeto de lei de reajuste da educação, e a pauta de obstrução nossa era além disso, né? Então nós temos demonstrado para o governo do estado e demonstrado para os mineiros e mineiras que queremos dialogar. Então, em relação ao acordo de recuperação fiscal, equipes técnicas do estado e do governo federal estariam em tratativas sobre termos e contrapartidas desse acordo. As condições para adesão, o senhor acredita que podem ser suavizadas em relação ao que se discutia no governo Bolsonaro? É o que nós esperamos, né? Nós queremos compreender como foi em outros estados, estamos fazendo, estudando isso. É bom que o governo de Minas Gerais entenda que o governo federal agora é outro. Parece que a ficha não caiu ainda, né? E nós da oposição estamos abertos a dialogar, né? E podemos ser este elo de diálogo com o governo federal. Nós não estamos de maneira nenhuma, nunca foi, e muito menos agora, de quanto pior, melhor, né? Nós queremos dialogar e o governo não entendeu isso ainda. O senhor citou o projeto 767 de 2023, que é considerado um dos pré-requisitos de adesão ao regime de recuperação fiscal. Esse projeto teria que ser aprovado, em tese, até 30 de junho. É um texto aí que autoriza o Estado a celebrar, com a União, termos aditivos aos contratos firmados em relação à parte da dívida. Fala-se aí que o Estado teria que pagar até 15 bilhões de reais caso esse projeto não seja aprovado até 30 de junho. Mas o texto ainda não passou pela própria CCJ, como o senhor pontuou, e falta ainda passar também na FFO e na administração pública. Dá tempo? Marco, essa questão das datas, e você que está em casa nos ouvindo, é muito importante. Foi falado aqui que nós temos até 30 de junho para que esse PL passe e para que o governo assine esse acordo. Agora, ainda em datas, vamos retroagir. Esse projeto chegou na Comissão de Justiça no dia 22 de maio. Foi pautado, amanhã faz 2 semanas que foi pautado na primeira reunião que nós obstruímos. E, diga-se de passagem, nós temos aí, vai para 15 dias que não fomos nós, que não fizemos reunião na CCJ, que não somos nós que não estamos abrindo as reuniões de plenário, né? Nós da comissão, do nosso bloco, estamos sempre presentes aqui nessa casa. Dia 18, chegou na CCJ dia 22 de maio, dia 18 foi que chegou aqui a essa casa. Mas algo que é importante você que está em casa nos ouvindo saber. O governo
tem conhecimento disso, e isso foi firmado lá atrás com o antigo governo federal, há 11 meses. Agora, dia 30 de junho, faz um ano. Então, nós queremos, inclusive, mais que saber do mérito nesse momento, é entender o porquê tamanha irresponsabilidade desse governo estadual, que sabe há um ano praticamente atrás, dia 30 faz um ano, que se ele não assinar esse acordo até dia 30, irá pagar 15 bilhões em uma tacada só. E agora chega, como todos os projetos do governador que chega a essa casa, chega em regime de urgência, que é importante discutir logo. E o que está por trás disso? Ou Isso qual... é uma estratégia do Executivo para pressionar a Assembleia? Mandar projetos com pouco tempo para apreciação? É o que parece, né? É o que parece, não somos nós quem falamos, os meios de comunicação colocam isso, né? E depois tenta jogar a culpa em nós deputados, né? É bom saber que essa presidência aqui, o deputado Tadeu e toda essa casa, iniciou esse mandato dialogando, chamando para o diálogo para o bem do nosso Estado, né? E os meios de comunicação, os mineiros, e muito menos nós aqui da Assembleia, sabíamos da existência desse acordo. Será que em 3 semanas aí dá para aparar essas arestas? Olha, nós estamos entrando agora, semana que vem, nós vamos entrar em 2 semanas, a Assembleia fiscaliza, né? Inclusive, nós vamos, com certeza, utilizar esse espaço e essa casa nesse projeto tão empoderado que essa casa criou, de fiscalizar o Poder Executivo, mais um, né? Para, inclusive, questionar, fazer todos esses questionamentos, né? Da nossa parte, não adianta o governo jogar a culpa sobre nós. Eu fico pensando se fosse algo na empresa dele, nas lojas Zemas, né? Que ele soubesse há um ano atrás que a loja dele poderia pagar uma dívida de 15 bilhões de uma tacada só se ele não cumprisse algo, né? Mas parece que quando a coisa é pública é tratada de maneira diferente. A relação do Executivo com a oposição melhorou em alguma medida em relação à legislatura anterior? Eu diria, Marco, que há uma expressão clara nossa, né? Da nossa parte, sim, nós estamos fazendo esse movimento, né? E quando a gente faz um processo de obstrução, eu tenho chamado a atenção dos mineiros e mineiras, parece que a obstrução dos trabalhos, né, gente? É momento que nós trabalhamos muito mais do que os nossos cotidianos aqui nessa casa, né, do que o comum. Então, quando a gente faz isso, é para dialogar para o melhor para esse Estado. Nós temos usado muito essa palavra com o governo e aproveito esse espaço também para dizer para o governador, a oposição, quando faz a política da maneira que ela tem que ser feita, é assim que nós sempre fazemos, ela ajuda o Estado a governar, ela chama atenção para detalhes, né? Mas parece que o governo quer, ele que quer obstruir. O que nós estamos vendo que parece que a obstrução vem da base governista e não nossa. Por quê, na visão do senhor? Olha, o governo tem maioria nessa casa. E por que eles não estão abrindo as reuniões de plenário? O governo tem maioria nessa casa, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Nós não tivemos reunião a semana passada. E aí agora vai jogar nas nossas costas, que somos nós que estamos obstruindo. A nossa obstrução é clara, ela é para dialogar, ela é para pedir que mande a essa casa, por exemplo, os projetos de reajuste, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores e servidoras desse Estado. Nós temos um propósito de obstrução. E na base do governo? Quando eles não comparecem, quando eles não abrem reuniões, qual o propósito? Aí fica essa interrogação. Então, o governador tem defendido, deputado Dr. Jean, em entrevistas e eventos, né, recentes com empresários, as privatizações da Codemig, da Cemig e da Copasa. É outra pauta, né, além dessa do regime de recuperação fiscal, que ele considera prioritária. E no caso das 2 últimas empresas, né, Cemig e Copasa, o governador defende, inclusive, uma emenda constitucional para se retirar a exigência de referendo, né, que hoje existe, de referendo popular para a venda dessas empresas. Qual o sentimento do senhor em relação à ressonância que esse tema encontra na casa das privatizações? Primeiro, é interessante a gente saber do governo qual o medo de questionar a nossa população, de perguntar, de ouvir o nosso povo, se eles querem ou não vender um bem que é deles.
há poucos dias atrás, o ano passado, foi vendido no estado de Minas Gerais uma participação do estado na Companhia Brasileira de Lítio. Isso passou despercebido. Qual o interesse de vender tanto? E logo após o governo faz uma propaganda imensa sobre o lítio, né? Depois de vender uma participação do estado. Você citou a CEMIG, você citou a Copasa, eu falo outras que estão por aí, que a ideia é que querem privatizar, como a FUNED, por exemplo, né, que faz um trabalho importantíssimo nesse estado, na saúde. Agora, se está pautando o regime de recuperação fiscal, se quer dialogar com o governo federal, outros deputados já deram essa sugestão, eu vou aproveitar esses meios também para talvez assim chegar ao governo de estado e dizer o seguinte: chame o governo federal para dialogar sobre federalização, né? Não seria interessante? O estado de Minas deve ao governo federal. Ao invés de privatizar e vender para outros, será que o governo federal, não sei, só estou aqui colocando uma interrogação, será que o governo federal não teria interesse, né, em adquirir a CEMIG, em adquirir a Copasa, em adquirir a FUNED? Você já pensou, por exemplo, a FUNED fazendo um trabalho como faz a Fiocruz, né, em todo esse país? Mas não, parece que o interesse é outro, né? E não sei por que esse medo de não conversar com as pessoas, de ter o medo de não quer conversar com a Assembleia, não quer que as pessoas opinem se vende ou não um bem que é deles, né? Aliás, há poucos dias atrás, Marco, o governo também, nós conseguimos derrubar aqui, nessa casa também, né, conseguimos que o governo revogasse, né, um decreto que dizia que para fazer empreendimento em comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, não precisava ouvir as pessoas, não precisava ouvir o povo. Olha, quanta maldade, né? Em relação à venda de ações da Companhia Brasileira de Lítio, né, que o senhor citou, tem alguma outra iniciativa no campo da oposição sendo feita? O senhor parece que está com um pedido, né, para instalação de CPI. Nós estamos com um pedido de instalação de CPI, né, estamos começando a coletar assinaturas, porque eu quero entender, né, essa casa precisa entender, os mineiros precisam saber, né, que o Estado vendeu uma participação dele na CBL, por volta de 34% de ações, por um valor, isso tem um ano aproximadamente, por um valor que 2 meses após a venda, a CBL começa a vender o rejeito do lítio para a China. Se pegar só os 34% do rejeito, o valor que foi vendido, foi o suficiente para adquirir a participação do Estado. Isso é inoperância? Isso é incompetência? Ou isso é entregar realmente o patrimônio público, né, nas mãos da iniciativa privada? E logo depois o governo começa a fazer uma propaganda imensa sobre o lítio, né, nos chamando no Vale de Jequitinhonha até do Vale do Lítio, né? Então, nós queremos entender isso. Não é colocar o pé, não é frear, nós queremos entender, né? Por que as coisas vão chegando e vão passando, e nós que somos representantes do povo não temos esse direito de questionar, né? Então, cada mineiro, cada mineira merece saber, e é por isso que nós estamos pedindo uma CPI, para entender como foi feito todo esse processo. Nessa pauta de privatizações, né, uma delas, a da Codemig, já está em tramitação efetiva na Assembleia e passou pela CCJ, com voto contrário, né, dos deputados da oposição. Como é que o senhor está vendo as perspectivas desse projeto em específico na casa? Olha, é um absurdo a gente, sobre a questão do lítio e da Codemig, é um absurdo a gente ver, e aí envolve também a questão da mineração, né, do nióbio. É um absurdo a gente ver o Estado querer dar de bandeja empresas lucrativas para o Estado, empresas que o Estado sabe que é lucrativa para ele, que o recurso vai para um caixa comum, né? Então, eu acho, é a minha posição, eu acho que aí não se trata agora de uma questão de base de governo, de oposição. Se trata, Marco, e mineiros e mineiras, de uma questão de soberania, né? Se trata de soberania. E aí eu acho que os deputados irão pensar não uma, 2 vezes, mais de 2 vezes antes de entregar o patrimônio do Estado de Minas Gerais para a iniciativa privada. Vamos falar agora de outros assuntos recentes, deputado Dr. Jean. No fim do processo de obstrução, né, anterior que a oposição fez, né, que durou aí algumas semanas,
a oposição celebrou bastante ali mudanças em um dos projetos da reforma administrativa que tratava da Fundação Caio Martins. A personalidade jurídica da instituição acabou sendo mantida, ao contrário do que pretendia inicialmente o Executivo, mas muitos cargos de sua estrutura foram, transferidos para a Secretaria de Governo. Será que não há risco da forma que ficou de precarização de serviços prestados pela Fundação às comunidades? Risco sempre existe. Risco ele é iminente sempre em se tratando desse governo, né? Mas nós conseguimos diminuir os danos, né? Nós conseguimos garantir que continuasse o CNPJ, nós conseguimos garantir o compromisso de não vender o patrimônio da FUCAM, que quem conhece o patrimônio da FUCAM sabe que, além do trabalho que desenvolve, pode ser empoderado e fazer muito mais pela educação de tantas crianças, tantos jovens nesse estado. Então, nós conseguimos diminuir o dano, né? Tem sido essa a nossa ação, é uma ação muito aguerrida nessa casa, sempre pautando que nós somos minoria, né, aqui. Então, acho que o nosso papel aqui, a tentativa era que conseguíssemos 100%. Mas na medida que não conseguimos isso, a cada momento que a gente avança, você lembrou muito bem, nós temos que comemorar muito, né, em se tratando de um governo entreguista como esse. Alguns vetos do governador ao PPAG que trancavam a pauta, foram derrubados mediante acordo de líderes e outros mantidos. Entre os que caíram, tinha um, deputado Dr. Jean, que determinava ali a instalação de centros de referência a tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Qual a importância dessa política ser levada adiante? Até o senhor, como médico, pode falar a respeito. Ô Marco, me permita falar aqui, imaginando que cada um que está em casa está olhando aqui para mim. Eu quero olhar nos olhos de vocês e a gente entender por que tanta maldade. A palavra não é outra, tanta maldade. Veja bem, para começar, a gente não obrigava que o governo fizesse isso, né? É uma questão autorizativa, né? E mesmo assim, parece que o medo é tanto de fazer o bem, né? De ajudar a melhorar a vida daqueles que mais precisam. E é uma pauta também do nosso mandato, lidar com isso. Eu sou apaiano, sei a importância da gente lutar por esses que mais precisam e em todo o seu aspecto, de uma maneira integral. Pensar na pessoa que é portadora do espectro autista, pensar na mãe atípica, pensar no pai atípico, né? E o governo faz isso, né? Então eu acho que foi um dos pontos mais comemorados, não simplesmente por nós, né? Comemorados por cada mineiro, por cada mineira, principalmente você pai, você mãe, você familiar, que a gente fala um familiar atípico que lidar com essa situação. Então nós vimos aqui nessa casa a galeria cheia, como foi a comemoração das pessoas. Deputados e não precisava base, passar por isso. Deputados da base votaram pela derrubada desse veto em peso. É o mesmo que eu espero dos deputados da base quando se trata de uma questão de soberania, né? Isso é importante. Nós temos momentos que nós devemos desfazer de uma questão ideológica, né, mas pensar na soberania do nosso Estado. A partir de um destaque também de deputados ligados às forças de segurança, foi derrubado um outro veto a um dispositivo que permitia ali a destinação de emendas de bancada, em unidades da polícia e do sistema socioeducativo e não mais apenas em educação e saúde. O que pesou nesse entendimento? Pesou no entendimento que a gente, e é importante inclusive lembrar que agora a segurança está toda mobilizada, quando é para defender o servidor, a servidora, quando é para a gente ter um melhor prognóstico para o nosso futuro e ter esperanças, a gente tem que saber dialogar, né? E você vê que a questão de segurança, basicamente a maioria, se não toda a bancada que pauta muito essa questão de segurança, é de base governista, né? Mas quando é para o bem melhor do Estado, a gente tem que saber dialogar. Muitas vezes nós abrimos mão de algumas posições, eles abrem mão de outra posição, porque o que está em jogo não é uma questão de governo, mas é uma questão de Estado. Falamos de vetos derrubados, mas teve também os vetos mantidos, né?
e entre eles estavam ali aqueles sobre artigos que estabeleciam restrições a parcerias com a iniciativa privada, né, em serviços de educação e saúde. Qual sua avaliação, deputado Dr. Jean, sobre os modelos dessas parcerias com organizações sociais que estão em vigor hoje no Estado, sobretudo na saúde, que é uma área que o senhor acompanha mais de perto? Eu acho que nós temos que entender isso sempre quando se faz um experimento, né, em química, um experimento físico, se a gente usar o mesmo modelo, o mesmo espaço, o resultado vai ser o mesmo. O resultado vai ser o mesmo. E aí, como foi feito em outros estados essas parcerias público-privadas? Como foi a entrega da saúde, da educação em outros estados? E a experiência não é boa. A experiência que a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, e é um estado que é importante a gente frisar aqui, porque passou também por essa questão do regime, não foi boa, né? Então, e sobretudo sem dialogar com os servidores como as servidoras. Você citou muito bem a questão de saúde, né? Como eu penso em entregar algo público para o privado tomar conta ou para uma ONG tomar conta, sem dialogar com aqueles que vão ser diretamente impactados, que são os servidores e as servidoras. E no caso da saúde, principalmente também, um outro que vai ser impactado, os pacientes, né? Então, a gente vê isso com muita preocupação e é por isso que que essa Assembleia desenvolveu instrumentos importantes de fiscalização e que nós temos como estar cobrando sempre do governo explicações. Junto ao destravamento da pauta, o governador enviou à Assembleia, deputado Dr. Jean, um projeto que reajusta, né, em 12,47% o piso salarial dos servidores da educação. Mas há uma divergência de longa data da categoria com o Executivo em torno do pagamento proporcional do piso que o Estado faz. A oposição vai tentar modificar essa proposta ou a tendência é passar mesmo como está? Olha, a tendência sempre da oposição, primeiro é que o governo paute um governo que fala, como falou há poucos dias atrás para os seus pares, governadores do Sul e do Sudeste, que desprezando o nosso povo nordestino, falando que aqui no Sul e Sudeste tem pessoas trabalhando mais do que lá vivem de auxílios. Ele poderia falar que aqui é o estado que mais mata mulheres, ele poderia falar que aqui é o estado onde não se paga o piso da educação, né? E a gente não vê o governador fazer um gesto, nem na fala, por exemplo, sobre o piso, que está tendo uma grande contribuição do governo federal, o piso da enfermagem, da saúde e de outros também. Agora, tratando da questão da educação, que é a sua pergunta, nós vamos tentar que ele honre e pague o piso, né, verdadeiramente, não usar de subterfúgio, né, então, para fazer diferente. Então, nós vamos pedir audiências públicas, com certeza os sindicatos vão convocar aqui, os professores vão estar envolvidos toda nessa demanda, mas sem esquecer aqui, nós estamos falando de educação, mas sem esquecer, a FEMIG ainda está em processo de greve, né, o meio ambiente, que há aí um compromisso de anos e que até hoje não foi mandado aqui o PL para reajustar o salário do meio ambiente, dos servidores e servidoras do meio ambiente e todos os servidores. A você que é servidor e servidora, você tem a certeza absoluta, nós do Grupo Democracia e Luta, né, o nosso bloco, nós defendemos você aqui nessa casa. Quando nós fazemos processo de obstrução é para defender a causa de vocês. O senhor citou, né, essa questão das reposições salariais que ainda não foram enviadas a outras categorias, além da educação, e estamos vendo uma mobilização muito forte também das forças de segurança, né, além de FEMIG, além do pessoal do meio ambiente. Especificamente em relação à segurança, tem um componente da legislatura passada, né, um acordo ali que acabou sendo assinado e não foi cumprido com a categoria, e tivemos uma audiência bastante tensa na Comissão de Segurança Pública na semana passada, além de agora um indicativo aí de paralisação parcial de forças policiais. Como que o senhor vê o papel da oposição e da própria Assembleia institucionalmente nesse imbróglio, né, tentando mediar aí um acordo entre as forças de segurança e o governo?
O papel dessa Assembleia, eu acho que, e vamos pautar exatamente a partir desse ano, né, sem esquecer aí, como nós já citamos aqui, a questão de cada legislatura ter um método, né, e esse ano a Assembleia iniciou dialogando muito, mostrando, e parece que o governo está abusando dessa boa vontade da Assembleia mostrar que quer o diálogo, que quer a construção. E nesse momento perpassa a questão da oposição. Como eu disse aqui na minha fala anterior, maioria praticamente dos deputados que pautam muito essa questão dos servidores da segurança pública são da base de governo, mas estão deixando de lado isso para dialogar e a gente discutir os servidores e as servidoras. Então esse é o momento de vocês verem quem realmente estão com vocês nessa luta, né? Então acho que o papel da Assembleia, do bloco de oposição, dos deputados da segurança e todos os outros, perpassa por todos os outros, é chamar o governo, mostrar, né, que ele tem um compromisso, né? O início ali, em conversas com as lideranças de quando mandou o projeto da educação, era que viesse os outros. Você lembrou muito bem que há um compromisso que não fomos nós que fizemos, foi o governador que assinou e não cumpriu com a segurança pública, né? Então é preciso ter essa palavra, honrar o que foi firmado, né? Com a educação, com a segurança, com a saúde, com o meio ambiente, com todos os servidores. Nós vamos estar aqui fazendo o nosso papel de diálogo e também lembrar aqui, Marco, é muito importante, você citou aí a questão de uma audiência muito conturbada, né? Eu não tive a participação nessa audiência, mas nós acompanhamos, né? E vimos que foi conturbada e contamos também com o papel da liderança de governo também, principalmente aqui, quero aqui frisar muito bem aqui o papel do deputado Gustavo Valadares, né, que faz tão bem esse diálogo conosco, né, e a gente viu que nessa audiência ali foi muito conturbada no que diz respeito também a agressões que o deputado sentiu, né? Então aqui mais uma vez eu quero usar esse espaço, como nós já fizemos na Assembleia, na tribuna, para dizer a nossa solidariedade ao deputado Gustavo Valadares, com muita sinceridade, tá? E a gente conta muito com o deputado Gustavo também, que é um deputado do diálogo, que tem sido uma pessoa de fazer essa ponte com o governo do Estado, a nosso pedido também, muitas pautas. Semana passada eu tive uma pauta com membros, né, do planejamento, da saúde, para dialogar sobre a FHEMIG, né? E primeiro eu procurei o deputado Gustavo Valadares, que deu aí a possibilidade que nós fôssemos lá com servidores e servidoras dialogar. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, deputado Dr. Jean. Muito obrigado a você. Esse programa aqui, Mundo Político, que faz um papel importantíssimo, a TV Assembleia que faz esse papel importantíssimo, para que você que está em casa possa entender, porque muitas vezes as pessoas, e é uma narrativa do governo, tentar mostrar o que não é verdade, tentar colocar a opinião pública contra os parlamentares, né? Que estamos jogando contra o governo. Nós não estamos jogando contra o governo, mas nós estamos jogando totalmente a favor dos mineiros e das mineiras. Um grande abraço a vocês. Eu conversei com o deputado estadual Dr. Jean Freire, do PT, líder da minoria na Assembleia. Falamos sobre a recente derrubada de vetos do governador Romeu Zema ao PPAG e a atuação da oposição em defesa da Fundação Caio Martins. E ainda das perspectivas das discussões no parlamento sobre reajustes ao funcionalismo e o pedido de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.